Fala galera, como combinado com vocês, vou estar gravando algumas aulas, bem breves de preferência, e aí eu vou estar discutindo alguns dos temas que acabou que o calendário não permitiu que a gente tivesse cumprido, né? Mas eu espero que essas aulas ajudem. Novamente, eu estou lá no grupo, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar mensagem lá e tá tudo certo. Os principais grupos que a gente não viu, né, faltaram os anelídeos, os insetos e os vertebrados no geral. E aí existem características desses animais que facilitam com que a gente reconheça eles, porque muitas vezes as questões vão jogar lá as características e perguntar de qual animal a gente está falando, exceto lá em nematelmintos, que a principal parte vocês vão ter que focar é a parte das doenças. Os anelídeos, por exemplo, eles não vão causar doenças na gente. Então, os anelídeos a gente vai ver que é um grupo que é composto pelas sanguessugas, pelas minhocas e pelos poliquetos ou nereides, como algumas pessoas chamam. E aí o nome anelídeos, se a gente separar aqui, a gente vai ver que tem anel e ídeos. Então os anelídeos são basicamente animais com corpo formado por um conjunto de anéis, como a gente pode ver nessa figura aqui. Então essa figura aqui ela mostra muito bem que o corpo de um anelídeo ele é totalmente dividido em anéis. Então por fora da própria minhoca você vai ver essas linhazinhas aqui, ó, que são os anéis, e aí dentro desses anéis vão ter uma sequência de metâmeros que a gente chama, que são cópias idênticas do anel anterior. Então aqui tem um nefridióporo, e aí esse nefridióporo é uma estrutura que compõe o sistema excretor da minhoca, no qual vai recolher as excretas desse segmento e vai eliminar por aqui, por esse poro excretor. Então um segmento ele vai estar ligado ao outro por vários sistemas. E aí o sistema excretor a gente vai ver que ele é um deles. Então os anelídeos eles são super abundantes, a gente encontra no mar, que são os poliquetos, a gente encontra na terra, que são as minhocas, e na água doce, na água salgada, a gente vai ter as sanguessugas. Então as sanguessugas, como o nome sugere, elas vão se alimentar de sangue e elas vão ter ventosas, tanto na parte bucal quanto na parte anal aqui, né? Então elas vão se movimentar por meio dessas ventosas. As minhocas vão viver debaixo da terra, se alimentando da terra e dos detritos, então elas ingerem de tudo e aí processam liberando produzindo o que a gente chama de humus, né? Então elas são muito usadas nas composteiras também. Já os poliquetos, eles vão ser errantes, podendo ser filtradores, carnívoros, detritívoros, herbívoros e por aí vai. Então é um grupo bem variado, eles vão ser caracterizados por várias cerdas no corpo, então tem várias cerdinhas aqui, se vocês procurarem fotos deles, vocês vão ver que eles têm várias cerdas que parecem patas, mas não são. Então a minhoca é a mesma coisa, ela tem várias cerdinhas, mas são poucas comparado aos poliquetos, né? Eles têm várias cerdinhas no corpo, na verdade a minhoca, desculpa, esse parzinho aqui, ó, são 2 pares que a minhoca vai ter, e aí esses pares vão servir para ancorar e a minhoca se movimentar, e aí são 2 por segmento. Já os poliquetos não, são vários por segmento. E os anelídeos, no geral, vão ter as seguintes características. Vão ser tribulados, cilomados, tem um corpo segmentado, que esse aqui é o principal que vocês têm que saber. São protostômos, então a boca surge antes do ânus, e aí são livres, ou podem viver livres, ou sendo ectoparasitas, que é o caso das sanguessugas, que elas vão se movimentar, se agarrando nas presas, ou no movimento que a gente chama de médio palmo. Então, médio palmo é a forma de locomoção da sanguessuga. E aí existe uma importância ecológica, desde esses animais servirem de alimento para outros, desde o caso das minhocas. Elas vão fazer aeração no solo, então vai fazer subir o número de oxigênio que circula no solo por meio das galerias que elas cavam. Elas vão reciclar matéria orgânica, vão converter matéria orgânica em humus, e aí esse humus vai fertilizar as plantas. Então, minhocas são sinônimos de solos ricos e solos férteis. O sistema digestório delas vai ser completo, o que a gente vai ter são estruturas específicas, então elas têm o esôfago, o papo. Então o papo é uma área de armazenamento de alimento, o alimento vai chegar aqui, ó, ele vai ser armazenado e umedecido para ser digerido posteriormente na moela. Então a moela é como se fosse o estômago delas, que vai degradar aquele material tanto mecanicamente quanto quimicamente. E aí logo depois disso vai passar pelo intestino e pelo intestino isso vai ser absorvido até que chegue no ânus. Então o ânus vai estar aqui no finalzinho da cauda. A gente vai ver que o ânus ele sempre está na porção final desses animais, até que nos cordados isso muda e os cordados vão ter uma cauda pós-anal. E aí essa é uma característica exclusiva dos cordados. Então na minhoca o ânus é no finalzinho ali. E aí esses metâmeros se repetem, como eu falei. Bem, o sistema circulatório, além disso elas têm uma prega no intestino que é tiflóssole, que se vocês lerem esse nome é basicamente
um enovelamento aqui, ó, vocês podem ver aqui, existe um enovelamento aqui no intestino, ó, que está fazendo isso aqui. E essa voltinha ela serve para aumentar a superfície de contato, aumentando a absorção dos alimentos ali. Lembrando que eles vão se alimentar de terra, então eles têm que filtrar esse alimento e absorver o máximo de nutrientes que eles podem ali. E essa terra tem planta, animais, etc. Então eles absorvem o que tem no solo ali. O sistema circulatório é fechado, então elas vão ter um sistema totalmente fechado, o sangue vai circular inteiramente em vasos. O sistema excretor vai ter esses nefrídeos em cada segmento, então um segmento vai coletar as excretas do segmento anterior, vai ser filtrado e eliminado no nefridióporo, então eles vão acabar liberando ali as excretas por esses nefrídeos aqui. O sistema respiratório é ausente, então elas vão respirar pela pele, então a pele vai entrar aqui o oxigênio vai entrar aqui na pele delas e o gás carbônico vai sair. Então a gente tem esse balanço entre o oxigênio entrar por difusão e o CO2 sair por difusão. O sistema nervoso, eles têm gânglios cerebrais já tem um gânglio cerebroide aqui, ó, bem na cara delas aqui, bem na face, e aí vão ter anéis, vão ter cordões nervosos. Então tem dois gânglios cerebroides que vão estar ligados a linhas, né, de sistema, cordões nervosos, desculpa, um cordão nervoso ventral aqui, então passa pela barriga delas. Então aqui embaixo a gente vê aqui o cordão nervoso. E aí elas têm ocelos, então elas conseguem perceber alterações da luz, e os poliquetos, alguns têm olhos. E aí dessa forma eles conseguem perceber bem a variação da luz. O sistema circulatório fechado, ela tem esses corações laterais que a gente chama aqui, ó, corações tubiformes, mas a gente vai chamar de coração lateral, que são basicamente vasos que conectam esses dois vasos, o ventral e o dorsal, e esses vasos batem e aí o sangue é mandado para o corpo desses animais. Lembrando que o sangue, no caso deles, é a hemolinfa, a gente não vai chamar de sangue, né, de fato, e eles têm hemoglobina também. Então, a hemoglobina é encontrada nas minhocas e a hemocianina é encontrada nos poliquetos marinhos. Então, alguns animais, na verdade, vão utilizar essa hemocianina, que é uma variante da hemoglobina, e aí, em vez de utilizar as hemácias e tal, elas vão ter hemácias adaptadas a utilizar os cianetos para transportar o oxigênio. Então, eles utilizam outro mecanismo químico, enfim, e aí é comum em animais marinhos. E o sistema locomotor delas, basicamente, elas vão ter músculos longitudinais e músculos circulares, e aí eles se contraem, ela se estica, vai se prender com essas serdinhas e vai se arrastar. Então as minhocas elas conseguem se movimentar bem por conta dessa musculatura, mas ainda é um movimento que é meio aleatório. Então parece que ela está tendo espasmos o tempo todo, mas elas conseguem escavar e vivem super bem no ambiente delas. Dos anelídeos é isso. Passamos agora para os artrópodes, mas eu vou encerrar essa aula para que vocês possam ver isso pausadamente, certo? Qualquer dúvida, só falar. Lembrando que anelídeos, corpo em forma de anel. E as minhocas são o principal grupo que a gente vai ter.